Olá, mensageiro. Olá, mensageira do bem. Como estamos? Tudo bem? Estamos novamente aqui unidos e reunidos para fazermos esse estudo, essas reflexões sobre o livro Libertação. Estamos agora no capítulo número 5. No capítulo anterior, vimos que André Luiz Gubbio encontraram-se com o Gregório, que o Gregório falou que tinha trabalhos a fazer em ministérios e que só falaria com eles no outro dia, depois que eles passassem pela seleção, já que eles estavam se apresentando ali como auxiliares. E eles foram levados a um porão escuro para aguardar até esse momento das seleções. Então eu gostaria de lembrar aqui que agora nós vamos entrar num campo que nos chamará muita atenção, porque para alguns de nós, né, principalmente no meio espírita, imaginávamos que muitas coisas nesse sentido eram somente fruto de imaginação de algumas pessoas. E outros de nós acreditávamos piamente na existência de um inferno ali, criado por Deus para julgamento das almas. Nem deixa de existir um local um pouco mais difícil, né, vamos dizer assim, de podermos caminhar, de poder viver, como também não existe de forma alguma um inferno criado por Deus para julgamento das almas. Tudo nós vamos ver nesse estudo decorre da nossa mente, da nossa condição de pensamento. Então é um convite para a gente conhecer essas minuciosidades, repararmos em nossa vida sobre nossas atitudes e sabermos como lidar com essa situação, né? Para que a gente não caia nessa situação e ainda mais do que a gente poderia fazer, olhar por aqueles que ainda não compreendem isso, aqueles que nós amamos, orar por eles, para que não caiam nessas situações, que a gente possa servir de auxiliar, pelo menos fazendo preces, para que nossos entes queridos e amados não entrem nessa situação. Mas nós vamos ver pelo estudo que tudo está de acordo com as nossas atitudes. Deus nos dá o livre-arbítrio e nos dá ensinamentos através de Jesus, através dos evangelhos, para que a gente não caia em tentação. Mas a escolha é nossa, né? Então vamos ao estudo? E ele diz: transcorridas longas horas em compartimento escuro, aproveitadas em meditações e preces, ou seja, eles ficaram naquele porão escuro, mas não ficaram a devaneio, ficaram meditando, né, sobre todas as circunstâncias e em prece, mantendo-se em prece com um pensamento elevado, porque sabiam que o local que estavam era de uma vibração muito intensa. Sob a custódia de 4 guardas da residência de Gregório, que nos comunicavam a necessidade de exames antes de qualquer contato direto com o aludido sacerdote, penetramos o recinto em largas dimensões, na qual se congregavam algumas dezenas de entidades em deploráveis condições. Alguns gemiam e choravam. Observei-lhes impressionado o aspecto enfermiço. O perispírito de todos que aí se enclausuravam, pacientes e espectadores, mostrava a mesma opacidade do corpo físico, ou seja, tinha ali no corpo que eles estavam utilizando, o perispírito deles, parecia como o nosso corpo, não era translúcido, não era, vamos dizer assim, transparente, era um corpo com o aspecto bem próximo mesmo do nosso corpo carnal. O medo controlava os mais desesperados, porque o silêncio caía abafante, apesar das inquietações que transparecia de todos os rostos. As pessoas desencarnadas que estariam naquele momento em seleção para julgamento oportuno, discretamente o instrutor elucidou-nos. Presenciamos uma cerimônia semanal dos juízes implacáveis que vivem sediados aqui. A operação seletiva
realiza-se com base nas radiações de cada um. Os guardas que vemos, o trabalho de escolha, compondo grupos diversos, são técnicos especializados na identificação de males numerosos por meio de cores que caracterizam o halo dos espíritos ignorantes, perversos e desequilibrados. Ou seja, todos nós, espíritos, tanto no momento em que estamos encarnados quanto desencarnados, temos a emissão de, vamos dizer, energias em formas de luz que saem do nosso perispírito. É o que nós conhecemos como aura. Cada um de nós, cada espírito, possui a sua aura própria, sem dúvida nenhuma. Essa aura vai transmitir cores de acordo com a atitude de cada um de nós. Eu gostaria de fazer um adendo aqui, lembrando que existem dois tipos de aura. Existe a aura material e a aura espiritual. A material são as irradiações energéticas das células do corpo físico. É aquela imagem, aquelas luzes que a gente consegue ver quando se retira uma fotografia com a câmera Kirlian, que é uma câmera que ela tem alta voltagem e baixa amperagem. Conforme tira-se uma foto da mão de uma pessoa, vamos dizer assim, vocês já devem ter visto essa imagem, aparece uma luminosidade contornando toda a mão da pessoa. Após a pessoa, digamos, tomar um passe, essa irradiação de energia aumenta. Então a gente consegue ver a energia nas mãos da pessoa, retirada uma foto logo depois do passe, que essa energia fica maior. O que acontece? No momento que estamos antes de tomar um passe, as energias que estão no nosso corpo estão de acordo com o nosso pensamento, a nossa condição naquele momento. À medida que nós tomamos um passe energético, que são energias do campo físico e do campo espiritual, as nossas células vão acelerar o seu trabalho de energias, né? Vamos dizer assim, a sua captação e a sua produção de energias. Com isso, as energias de cada célula do nosso corpo aumentam. Por isso que a pessoa toma um passe, antes dela tomar um passe, você tira a foto, está de um jeito. Depois do passe, há uma modificação natural no campo das células do nosso corpo, assim como acontece nos cristais da água, e você tira uma foto e vê aquela imagem. Aquela imagem da câmera Kirlian é da aura, ou seja, do campo energético que está em volta de cada célula do nosso corpo e de tudo que é matéria. Se a gente tirar foto de outros elementos materiais, nós vamos ver um halo energético ali também, só que é um halo das energias das células daquele material, daquele corpo, daquele objeto que seja. O que ele está falando aqui são energias emitidas pelo perispírito. Essas energias são movimentadas através do pensamento do espírito, que movimenta as células do perispírito e forma o halo energético, ou seja, a aura da pessoa, a aura espiritual. Então, conforme as atitudes, o pensamento, o modo de ser daquela pessoa, a sua aura tem determinada coloração e expansão. Espíritos mais evoluídos têm uma aura muito mais expansiva, que alcança uma radiação muito longa. E espíritos ainda em aprendizado, ainda ignorantes, vamos dizer assim, têm uma aura mais restrita, mais próxima do campo de ação dela, do próprio espírito. Então, o que ele diz ali é que os espíritos são técnicos nesse assunto e, de acordo com a coloração da aura, eles já conseguem identificar mais ou menos o pensamento, a atitude, a forma de ser de cada espírito que ali está. Sendo que os ignorantes, os perversos, desequilibrados, cada um vai emitir uma determinada coloração e alcance da sua aura. Quando estamos, no caso aqui, promovendo o estudo, a nossa aura tem uma coloração específica do estudo. Quando estamos em oração, outra. Quando estamos agindo de forma incorreta, errada, outra coloração.
E quanto mais agimos nessa atitude, mais a nossa aura se mantém com esse tipo de coloração. Uma pessoa que estuda muito de determinada cor que prevalece. Uma pessoa mais perversa, naturalmente, tem uma cor que mais prevalece. E isso não tem como esconder. Respeitando o nosso trio de selecionadores, que não nos alteraram a união, ou manteve os três juntos, situávamos-nos agora no campo das vítimas. Então eles estavam ali, né, lógico, em trabalho, mas eles estavam sendo selecionados como vítimas e não como algozes. Atento à explicação ouvida, indaguei curioso. Todas essas entidades vieram constrangidas conforme sucedeu conosco? Há espíritos satânicos, recordando as oleografias religiosas da crosta, disputando as almas no leito da morte? Então ele pergunta, né, se todo mundo que está ali foi levado de forma constrangedora, né? Não foi por vontade própria, foi levado contra sua vontade para que houvesse esse julgamento, como a gente vê aqui falando, principalmente nas religiões mais tradicionais, que cada um vai para digamos, um inferno e será ali julgado de acordo com as suas obras. Então ele está perguntando sobre isso. Ele continua. Sim, André, cada mente vive na companhia que elege. Semelhante princípio prevalece para quem respira no corpo físico. Então, do mesmo modo que no mundo espiritual, aqui, ainda encarnados, a gente vive com a companhia que nós procuramos, que nós elegemos para andar junto conosco. Ele continua, é imperioso reconhecer, porém, que a maioria das almas asiladas nesse sítio veio ter aqui obedecendo às forças de atração. Então, a maioria dos espíritos que estão naquele local é como se atraíssem uns aos outros, né? Pelos gostos, pelo pensamento, todos se unem ali de forma atrativa, porque comungam da mesma vibração e as suas energias é como que se atraem. Vão uns atraindo os outros e vão para o mesmo e ficam no mesmo local ali, né? Incapazes de perceber a presença de benfeitores espirituais que militam entre homens encarnados em tarefas de renunciação e benevolência, ou seja, não são capazes de perceber que aqui no mundo físico, onde nós nos encontramos, assim como no mundo espiritual, existem espíritos amigos que renunciam à própria vida na prática do bem de serviço a nós, a esses espíritos, né, que ainda se encontram na escuridão, que ainda se encontram numa vibração baixa, né? Ele até continua. Em baixo teor vibratório que se precipitam por meio de delitos reiterados, da ociosidade impertinente ou da deliberada cristalização no erro. Continuam fazendo erros já se cristalizando nisso. Não se encontram senão o manto de sombras em que se envolveram. Então, são espíritos que ficam numa escuridão plena, né? A ignorância, a falta de vontade, a não ouvir, não querer estar próximo do conhecimento, do aprendizado, da prática do bem, sempre prevalecendo os desejos, os prazeres, faz com que esses espíritos vão criando um manto, né, de sombras sobre eles e que dificulta, né, para que os espíritos bons possam se aproximar e prestar ajuda, prestar serviço. Desvairadas, sozinhas, procuraram as criaturas desencarnadas com quem se afinam, agregando-se naturalmente a esse imenso cortiço com toda a bagagem de paixões destruidoras que lhes marcam a estrada. Aportando aqui, sofrem, porém, a vigilância de inteligências poderosas e endurecidas, que imperam ditatoriamente nessas regiões, onde os frutos amargos da maldade e da indiferença enchem o celeiro dos corações desprevenidos e maliciosos. Então ele deixa claro que, como a gente tem oportunidades, a gente recebe sempre às nossas mãos espíritos amigos, oportunidades de
procurar se conhecer, de fazer o bem, da prática da caridade, do serviço cristão verdadeiro, mas a gente prefere se manter muitas vezes nas nossas paixões, nos nossos desejos. E por atração vão, ao desencarnar, se manterem unidas nessas regiões, onde lá existem espíritos com inteligência, né, que se utilizam dessa fragilidade desses espíritos imprevidentes. Por isso é importante, como disse novamente, a gente repetindo, Jesus, vigiai e orai, ou seja, vamos procurar olhar para dentro de nós, as nossas atitudes, nossos pensamentos, e buscar manter uma ligação com a espiritualidade superior, para que a gente não sofra esses tipos de situações, né? Ele continua. Ó, exclamei em voz sussurrante, por que motivo confere o Senhor atribuições de julgadores a espíritos despóticos? Por que estará a justiça nesta cidade estranha em mãos de príncipes diabólicos? Então são espíritos que praticam também situações que a gente compreende que não são corretas, não teriam, vamos dizer assim, uma moral para julgar, e a gente imagina que para que haja, que quanto mais elevada a moral, aí sim que se pode fazer o julgamento. Vamos ver o que o Gubbio responde. Quem se atreveria a nomear um anjo de amor para exercer o papel de carrasco? Ademais, como acontece na crosta planetária, cada posição, além da morte, é ocupada por aquele que deseja e procura. Então, aqui deixa bem claro o seguinte: quanto mais nós nos elevamos, quanto mais vamos aprendendo, quanto mais o amor vai adentrando o nosso coração, mais nós compreendemos que não temos o direito de julgar ninguém. Então, só faz julgamento espíritos que se afinizam a julgar os outros, se acham numa posição melhor do que a dos outros, onde ainda prepondera a arrogância, né? Tem o conhecimento, mas a arrogância faz com que ele se ache melhor do que os outros, a ponto de estar julgando essas pessoas e julgando, vamos dizer assim, utilizando de recursos impróprios, porque eles utilizam do conhecimento para constranger esses espíritos, das falhas dos próprios espíritos, para lhes castrar qualquer possibilidade de não entrar naquela situação, de se livrar deles. Então, não dá. Isso é um trabalho realmente de carrasco. Não seriam espíritos superiores, angelicais, que fariam isso de forma alguma. Alguns minutos decorreram desagradáveis e pesados, quando o absorvente vozerio se fez ouvido. Os magistrados, lugar, lugar, para os sacerdotes da justiça. Nós vemos ali que só no anunciar da chegada dos magistrados já havia ali uma arrogância, né? Uma voz ali como se estivesse dizendo: olha, vocês não são nada, fiquem quietinhos, saiam da frente, porque está chegando quem manda. Então eles continuam. Tambores variados rufaram, como se estivéssemos numa parada militar de grande estilo, e uma composição musical semi-selvagem acompanhou-lhes o ritmo, torturando-nos a sensibilidade. Terminado aquele ruído, um dos julgadores se levantou e dirigiu-se à massa, aproximadamente nesses termos: nem lágrimas, nem lamentos, nem sentença condenatória, nem absolvição
gratuita. Essa casa não pune nem recompensa. A morte é caminho para a justiça. Então ali, ó, nas frases desse que fala, dá-se a impressão de que há algo justo acontecendo ali, porque ele já fala, não adianta ficar chorando que aqui não tem condenação, mas também não vai ter absolvição gratuita. E que não está punindo nem recompensando, é a justiça que está sendo feita. Nós acabamos, por vezes na vida, acreditando e confundindo justiça com vingança. E esse é o grande problema, né? A justiça não se vinga, a justiça esclarece. Vamos ver. Escusado qualquer recurso à compaixão entre criminosos, não somos distribuidores desse sofrimento, e sim mordomos do governo do mundo. Como se dissesse, trabalhamos aqui para Deus, né? Nossa função é de selecionar delinquentes a fim de que as penas lavradas pela vontade de cada um, deixa claro aqui, ó, que a vontade de cada um sejam devidamente aplicadas em lugar e tempo justo. Então diz que cada um dos que ali estão sendo julgados lavraram sua sentença porque assim o quiseram. Quem abriu a boca para vilipendiar e ferir, prepare-se para receber de retorno as forças tremendas que desencadeou por meio da palavra envenenada. Quem abrigou a calúnia suportará os gênios infelizes aos quais confiou os ouvidos. Quem desviou a visão para o ódio ou para a desordem, descubra novas energias para contemplar os resultados do desequilíbrio em que se consagrou espontaneamente. Nós sabemos que existe a lei de causa e efeito, em que todo efeito tem uma causa, que nós realmente escrevemos o nosso destino e que sofremos as consequências do nosso destino. Aqui o que acontece é o sofrimento de uma consequência ditada por outro espírito. Isso causa constrangimento, sofrimento, de alguma forma faz com que as almas em algum momento despertem para o erro que estão cometendo, mas não é ainda a forma divina de acerto de contas, porque como nós aprendemos com Jesus, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, à medida que aprendemos a amar, nós vamos compreendendo os erros cometidos e, por vontade própria, nos colocamos à disposição de auxiliar, de servir, de colaborar com aqueles que prejudicamos algum dia na vida. E então seria uma forma de justiça amorosa. Neste caso aqui, nós estamos vendo uma justiça impositiva. Se Deus não deixasse isso acontecer, provavelmente a gente teria muita dificuldade de realmente compreender os erros que cometemos. Porque nesse caso aqui, apesar de ser de uma forma dura, os espíritos que ficam naquela condição uma hora despertam. Falam, peraí, que é isso que eu estou fazendo comigo? Por que eu estou vivendo sobre esse jugo? Por que não viver no jugo mais leve, o de Jesus, e ter que viver nesse tão pesado? À medida que nós ouvimos isso e resolvemos mudar o nosso caminho, partir para conhecer os ensinamentos de Jesus, aí a justiça divina começa a ser feita na sua integralidade, como disse Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, porque eu vos aliviarei. Leve é meu fardo e suave é meu jugo. O jugo dele é suave, né? E o fardo, que são
as dívidas às quais nós vamos precisar de acertar as contas se torna leve e não impositivo dessa forma. Quem utilizou as mãos em sementeiras de malícias, discórdia, inveja, ciúme, perturbação deliberada, organize resistência para a colheita de espinhos. Quem centralizou sentidos no abuso de faculdades sagradas, espere, doravante, necessidades enlouquecedoras, porque as paixões envilecentes, mantidas pela alma no corpo físico, explodem aqui, dolorosas e arrasadoras. A represa por longo tempo guarda micróbios e monstros, segregados à distância do curso tranquilo das águas. Todavia, chega um momento em que a tempestade ou a decadência surpreendem a obra vigorosa de alvenaria. Condenados por vós mesmos, conservais a mente prisioneira das mais baixas forças da vida, à maneira de Bratáquio, encarcerado no visco do pântano, ao qual se habituou no transcurso dos séculos. O remorso é uma bênção, sem dúvida, por levar-nos à corrigenda, mas também é uma brecha, pela qual o credor se insinua, cobrando o pagamento. A dureza coagula-nos a sensibilidade durante certo tempo. Todavia, sempre chega um minuto em que o remorso nos descerra a vida mental aos choques de retorno às nossas próprias emissões. É o que nós falamos, né? Aqui, o remorso fará com que a gente resolva as nossas pendências por compreensão. No caso aqui, no caso dos julgadores, nós estamos acertando as nossas contas pela imposição das leis daqueles ali que se acham no direito de fazer-se cumprir, acreditando-se falar em nome de Deus. Então, o ideal é que a gente compreenda todos esses erros, essas paixões que ele cita aqui, para que a gente compreenda a necessidade de modificar as nossas companhias espirituais, que a gente compreenda que isso nos causa perturbação de alguma forma, mas mais importante ainda, que a gente compreenda que não porque erramos vamos ter que passar por uma condição de julgamento dessa. Não precisamos, mas precisamos sim, de alguma forma, sentir esse remorso, sentir esse arrependimento profundo pelos erros cometidos, seja nesta encarnação, seja em encarnações passadas, e que a gente se coloque à disposição de acertar os nossos débitos, de corrigir os cursos de vidas que nós atrapalhamos pelo amor, pelo trabalho sincero, pela renúncia. É assim que muitas vezes nos chegam os nossos benfeitores espirituais. Eles acabam nos escolhendo também para acertar erros cometidos ou até conosco mesmo ou com outros espíritos em outras épocas da humanidade em que viveram. E assim acabam fazendo com que a lei de amor prevaleça para que se coloque as coisas no lugar. Não dessa maneira dolorosa, mas que muitos de nós precisamos ainda, merecemos o que estamos passando nas condições de dor. Ele diz, o hipnotismo é tão velho quanto o mundo e é recurso empregado pelos bons e pelos maus, tornando-se por base, acima de tudo, elementos plásticos do perispírito. Então, nós sabemos que os espíritos que trabalham nesse caso aqui específico de julgamento, eles utilizam-se do hipnotismo para manter as suas vítimas, vamos dizer assim, sob seu mando. A gente sabe que os bons espíritos também fazem esse tipo de trabalho para nos ajudar quando percebe que estamos abrindo campo, aquele manto escuro, estamos abrindo espaço para que entre a escuridão em nós, em nosso perispírito, em nossa mente. Então, isso é antigo, tanto ocorre aqui no mundo físico quanto no mundo espiritual. O hipnotismo é utilizado como ferramenta para manter o jugo sobre esses nossos irmãos infortunados, né?
Vimos aqui nessa primeira parte que existe um grupo de espíritos com conhecimento, né, vamos dizer assim, e que utilizam desse conhecimento e desse poder para promover julgamentos de espíritos desencarnados, e que nesse capítulo, ainda nessa primeira parte, vimos que eles utilizam de métodos de hipnose, que eles utilizam dos meios de atração que nós mesmos criamos em nosso redor, que ninguém é levado ali por Deus, mas sim pela sua maneira de pensar, de viver, pelo processo atrativo. E vimos também que Deus permite que isso aconteça porque é uma forma de fazer os espíritos despertarem, ainda que para nós possa levar um longo tempo para alguns deles despertarem. Devemos compreender que todos recebemos a mesma oportunidade. Essa oportunidade que nós estamos tendo aqui, todos têm. Muitos tiveram convites antes de nós, outros terão no futuro, outros tiveram junto conosco, mas não tiveram a sensibilidade, a vontade de usar um pouco do seu tempo para conhecer coisas diferentes e que podem fazer grande diferença na nossa existência. Nós estamos tendo essa oportunidade, que a gente saiba utilizá-la da melhor maneira possível, no autoconhecimento, na ligação com o plano superior da espiritualidade, nas orações, e mais do que isso, que a gente comece a pensar como mensageiros do bem, como nós podemos fazer para que isso chegue também aos nossos irmãos e irmãs ainda na escuridão. Que seja pelo início das nossas orações e que continue pela contribuição da nossa fala, do nosso exemplo, da nossa boa vontade. Isso alguém fez por nós um dia, que a gente possa fazer por outros também. Então nós vamos encerrar aqui a primeira parte do capítulo número 5, para no próximo a gente observar alguns espíritos que contam a sua história e que a gente observa olhando em nossa volta que a história deles é a história de muitos de nós e que de repente somos surpreendidos acreditando que só estávamos fazendo o certo, enquanto na verdade na profundidade havia ali o império do egoísmo, pensando em si mesmo. Tá bom? Forte abraço a todos e até a próxima.